Pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje eu estou aqui com o Fábio, né, o contador do Grupo Garcia, né, e diretor do Grupo CVR. Ele vai falar um pouquinho sobre a empresa dele e nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a abertura de empresas. Vamos lá, Fábio. Fala, Matheus, tudo bem? Certo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que você estiver assistindo aí, já que é uma aula gravada. Eu vou estar aqui hoje falando, igual o Matheus falou, sobre a abertura de empresas, sobre o que é interessante. Você que está se formando em engenharia ou arquitetura, que está iniciando aí no empreendedorismo nessa área, o que é importante vocês analisarem para ter uma operação saudável, né? E iniciar já da maneira correta. Antes disso, eu quero apresentar a nossa empresa, né? Eu sou idealizador, eu sou responsável pelo Grupo CVR. O Grupo CVR é formado pela Cafis Contabilidade, que é o negócio principal, onde a gente faz a contabilidade aí da Garcia, parceiro nosso, o Matheus, há uns bons anos, né, Matheus? Bastante tempo. A Cafis Contabilidade é uma empresa que está desde 92 no mercado, foi fundada pela minha mãe. É uma empresa, é um dos únicos escritórios de contabilidade do Brasil que é certificado ISO 9001-2015. A gente também possui o selo da GPTW por 2 anos consecutivos como melhores empresas para se trabalhar no segmento. E o grupo no total tem 50 colaboradores que são diretos, né? E atendemos mais de 1.000 empresas ativas, dentre elas algumas, né, nos segmentos de engenharia e arquitetura, que é onde eu vou estar falando para vocês os pontos principais, né? Então assim, Matheus e pessoal que está nos assistindo aí, um dos primeiros pontos que eu analiso aí quando vai abrir uma empresa, o que é os 2 pontos principais para você abrir uma empresa? Quadro societário, né? E a parte do local, tá? Então, independente se você não vai ter um local, que se você vai atender na tua casa, a sua empresa precisa ter um local. Então, esse local ele pode ser um coworking, se você não quiser vincular ao seu endereço residencial, se você não tiver um ponto físico. Ele pode ser um ponto físico, se você for alugar esse ponto físico, ou ele pode ser na sua própria residência, tá? Se você não se importar e ser na sua própria residência, você pode abrir, sim, né? Geralmente o pessoal coloca que não tem atividade no local, então você pode abrir na sua residência. Mas, ultimamente, o pessoal tem ido muito para o lado do coworking, Matheus. Porque o coworking, ele tem um endereço fiscal, né? Sim. E esse endereço fiscal, ele não, tipo, o cara vai puxar o seu CNPJ, ele não vai ver o endereço da tua residência ali, às vezes bater lá na sua residência. Então, assim, CPF, endereço. Certo? Isso é básico. Toda empresa precisa ter isso, independente se ela não tiver um ponto fixo. O CPF, o quadro societário, antes da gente abrir essa empresa, a gente tem que analisar. Se você for abrir essa empresa com mais sócios, cada sócio tem que ser feita uma análise se ele tem mais empresas ou não. Então, se você possui outras empresas, seja no Simples Nacional ou em outra área, é interessante você fazer uma análise de qual que é o faturamento dessas empresas. Por exemplo, se tem 2 sócios e esses 2 sócios, um dos sócios tem uma empresa que está quase ultrapassando o limite do Simples Nacional, que é 4.800.000, não é adequado ele entrar com mais de 10% no quadro societário. Ele tem que entrar no máximo com 9% e não ser sócio administrador. Tá? Agora vamos dizer que se você vai abrir essa empresa sozinha, ou sozinho, essa empresa você pode abrir ela só no seu nome, tá? Abrindo só no seu nome, vai ser limitada a unipessoal, tá? Hoje em dia, então, antes tinha a Eireli, hoje não existe mais a Eireli, tá? Muita gente ainda fala da Eireli, mas é a limitada a unipessoal. Então, você pode abrir uma empresa como se fosse uma empresa com sócio, mas só no nome de uma pessoa só. Beleza, fizemos toda a análise, né? O quadro societário da empresa está tudo ok, né? Não tem outra empresa que ultrapassa o limite do Simples. A gente pode abrir, então, uma empresa no Simples Nacional. É o regime adequado, inclusive, para vocês abrirem a empresa de vocês inicialmente, é o Simples Nacional, até porque não se enquadra no MEI, tá? Então, mesmo que você inicie a operação, que você tenha o faturamento do MEI, a atividade de arquitetura e a atividade de engenharia não se enquadra no MEI. Uma atividade talvez similar seria serviços de digitação, mas assim, você não vai poder fazer um projeto e emitir uma nota como projeto. Então, eu não aconselho você abrir essa empresa no MEI, tá? Então, para abrir corretamente, vincular também aos órgãos específicos, você vai ter que abrir uma empresa, no mínimo, no Simples Nacional. Então, fizemos lá
local, né? O CPF está tudo ok. Sobre as outras empresas, não estão com um limite muito alto ou não tem outra empresa no nome, então tá ok, né? Falamos ali do limitado unipessoal, não pode enquadrar no MEI. A gente vai abrir essa empresa no Simples Nacional. Como que funciona o processo de abertura dessa empresa, né? A gente tem que fazer o registro dessa empresa na junta comercial. Então, na junta comercial, hoje você vai ter um custo de uma taxa aí. Eu vou dar um exemplo do Paraná, mas cada estado tem suas taxas. No Paraná, hoje deve estar em torno de R$ 134. Antes mesmo de iniciar esse processo aí da junta comercial, que geralmente é o escritório que vai fazer, porque essa empresa é obrigatório ter uma contabilidade, você precisa emitir o certificado digital, tá? Porque a gente faz toda a vinculação. Dá para fazer pelo GovBR, tá? Você pode fazer pelo GovBR, mas existe uma importância, até o Matheus acho que fez uma aula sobre certificado digital, existe uma importância muito grande de você ter o certificado digital, porque o certificado digital facilita muito, desburocratiza muito o processo. Então a gente já aconselha você emitir um eCPF, tá? Um eCPF A1. Ele é um certificado digital que a gente faz todo o processo aí da abertura nessa empresa, vinculação, contrato social na junta, é tudo digital hoje, tá? No Paraná é digital e eu acho que quase todos os estados, se não todos, são digitais. Então você vai ter o custo de um certificado digital. Hoje no Paraná aqui está em torno de R$ 140, ele varia o preço desse certificado. Depois a taxa da junta comercial. Provavelmente o escritório de contabilidade aí que você for escolher, ele vai cobrar uma taxa ali para fazer esse serviço. Ele varia de R$ 500 e tem escritório que cobra até R$ 1.500, vai depender muito. Tem escritório que não cobra, isso varia muito, mas a taxa do Paraná é em torno de R$ 130. Aí essa empresa, se ela não tiver atividade no local, provavelmente não vai ter. Provavelmente não. Se ela não tiver atividade no local, se você for abrir, por exemplo, na sua residência ou num coworking, você só vai ter o custo desse certificado do escritório, da junta comercial e depois que essa empresa estiver aberta, de um certificado digital para essa empresa. Tá? O certificado digital hoje A1, ele está saindo em torno de R$ 190. Então, basicamente, o processo de abertura que a gente faz a análise é esse, né? É do quadro societário, do local, né? Feito isso, é registrado na junta comercial e a gente vai abrir a sua empresa no regime do Simples Nacional. Óbvio que tem outros processos, que vai ser enquadramento dessa empresa no Simples. Se você for colocar outras atividades, a gente vai analisar essas atividades, mas não teria, se você não tiver atividade no local, a prefeitura não vai lá na sua residência fazer ou na sua residência ou na sua empresa, fazer análise lá se você não tiver atendimento no local. Se tiver atendimento no local, aí tem taxa de bombeiro, tem taxa da prefeitura, aí é um processo um pouco mais burocrático, mas hoje um CNPJ desse em uma semana está na mão. Tá? Uma semana aí, um processo desse está na mão com o CNPJ, registrado na junta comercial e depois só vai vir depois os enquadramentos do Simples Nacional, né? Essa vai ser uma empresa de serviço, então a nota fiscal dela vai ser emitida pela prefeitura. Toda essa vinculação, o próprio escritório de contabilidade vai tá fazendo para você. Às vezes o cara vai abrir essa empresa, ele fica, será que eu abro ou faço tudo na pessoa física, né? Pessoal, pessoa física, todo rendimento na pessoa física você vai pagar sobre esse rendimento muito mais alto do que o imposto de uma empresa. Qual que é a vantagem de você ter essa empresa, tá? Apesar de você ter um custo aí para abrir, vamos falar, R$ 500, mais a taxa da junta, mais certificado digital, vamos colocar que esse custo aí, ele não ultrapassa R$ 1.000 aí para você abrir essa empresa. Então, por que é vantajoso ter essa empresa e depois ter mais um custo mensal, né? Para você que está iniciando, né? A vantagem é justamente porque você vai pagar menos impostos, você vai estar movimentando a sua empresa, você vai estar depois já tudo regular e preparado para receber uma obra grande, por exemplo, né? Porque muitas vezes, Matheus, o cara ele fica naquela, né? Eu não quero abrir a empresa porque eu não preciso, tal. Aparece a oportunidade na frente dele ali e dele ter uma obra grande, o cara não contrata ele simplesmente porque ele não tem uma empresa legalizada. Exato. Então, eu passei por isso, né? Inclusive, eu sou experiência, né? Só fui atrás do Fábio, né? Justamente para regularizar isso daí, porque a empresa começou a crescer, né? E aí eu fui atrás para regularizar. Justamente, perdi muitas oportunidades, né? Por conta que eu não tinha ali um CNPJ. Por isso que dentro do CAN, a gente já buscou trazer todo esse conhecimento, né? Com o especialista, né? Para vocês evitarem esses erros, tá?
Mas maravilha, Fábio. Acho que é isso. É isso, né? aí. A aula de hoje foi bem simples, assim, é mais explicando o que você precisa para abrir uma empresa mesmo, que é tudo isso que eu te falei, né? Em relação é basicamente um CPF e um endereço, tá? E obviamente que é interessante você buscar um profissional aí. Tem muita gente que acaba indo lá e abrindo e coloca atividade errada. Busca um profissional que vale a pena você ter uma orientação correta sobre as atividades, até porque você pode talvez querer atuar até em outras áreas que não seja só engenharia e arquitetura, e aí talvez essas atividades já tenham que estar no contrato social, para você não ter que evitar uma alteração posteriormente, que todo esse custo que eu estou te falando aqui que vai dar em torno de uns 800, 900 reais, se você deixar de colocar uma atividade aqui já nesse processo de abertura, depois você tem que fazer toda essa alteração de novo. Esse custo ele vai vir tudo novamente, taxa do contador, taxa da junta comercial. Então, mas assim, essa empresa aberta, você vai ter o CNPJ, né? Essa empresa ela não possui inscrição estadual. Você só vai ter inscrição estadual se você for vender produto. Então, no caso, você só vai ser vinculado à prefeitura para emitir a nota da prefeitura, tá? Que é a nota fiscal de serviço. Então, essa empresa ela vai ter o CNPJ e o alvará. Tá? O alvará regulamentado para você poder emitir a nota fiscal de serviço, que é onde eu vou estar falando agora sobre a parte tributária desse negócio. Como que funciona o custo, não vou nem falar só da parte tributária, qual que é o custo mensal hoje total dessa empresa, né? E por que faz sentido você ter essa empresa, né? Hoje, basicamente, são 3 custos que essa empresa vai ter mensalmente. Obviamente que eu não estou somando aqui custo fixo de internet, etc e tal. São os custos com a parte tributária, com a parte contábil do seu negócio, tá? O seu negócio ele vai ter um custo no Prolabore. Então, toda vez que você tem uma empresa, o governo ele entende que você precisa ter um Prolabore. O Prolabore nada mais é do que um olerite seu. Então, o governo entende que o sócio administrador dessa empresa ele tem uma função que é a administração dessa empresa e por isso ele tem que recolher o INSS. Esse Prolabore você vai recolher 11% sobre, no mínimo, o salário mínimo. Tá? A maioria hoje faz sobre o salário mínimo. Por quê? Porque sobre o salário mínimo, depois ele faz a distribuição de lucro e a distribuição de lucro desse negócio, ele é onde que ele não tributa, que é o que eu vou explicar lá na frente por que é vantajoso você ter uma empresa no Simples Nacional, principalmente na atividade de vocês. A atividade de vocês também tem um outro fator, que é o fator R, que talvez não permita que você tenha esse Prolabore mínimo. Mas vamos falar sobre um Prolabore mínimo. Você vai pagar 11% de INSS. Sobre o salário mínimo hoje, está dando 140 e poucos reais. Depois eu também coloco na tela o valor exato, mas é 11% sobre o salário mínimo, que é o que você vai pagar de Prolabore. Isso é obrigatório. Só não é obrigatório se a empresa não tiver faturamento, tá? Então esse é um custo que você vai ter. Além desse custo, você vai ter o custo da contabilidade. Então, e isso varia muito, tá? Porque o serviço, ele não tem como a gente metrificar o valor. Lógico que existe o valor de mercado, mas existe contabilidade online, digital, contabilidade física, qualidade do serviço, então não dá para a gente metrificar, tá? Mas você vai ter o custo da contabilidade, um custo médio aí de contabilidade de prestação de serviço, se não tiver funcionário nenhum, é de 350 a 400 reais, tá? Óbvio que varia muito. Além do custo da contabilidade, você vai ter o custo do DAS, tá? Que é o imposto do Simples Nacional. O Simples Nacional você tem um imposto único, que é o DAS, né? Nessas atividades de engenharia e arquitetura, esse imposto, a alíquota predominante dele é 15,5%. Ou seja, se você praticar essa alíquota predominante, você vai pagar aí em cima de 10 mil reais, 15,5% ali sobre esse valor, vamos dizer assim. Se você faturar 10 mil, você vai pagar R$ 1.550 aí de imposto. Porém, essa empresa ela tem um negócio chamado fator R. O que significa o fator R? Essa empresa ela tá no anexo 3 do Simples Nacional, então ela tem essa alíquota. Porém, o governo deu um benefício para quem tem funcionários, ou você pode controlar isso através do Prolabore. Se você tiver 28% da sua folha de pagamento representando 28% do seu faturamento, ou seja, você faturou 10 mil reais, ou 100 mil reais, o valor que for, mas eu vou dar um exemplo em 10 mil reais. Se você tiver um Prolabore
de R$ 2.800, ou se você tiver um funcionário, somando com o seu Prolabore, você tiver R$ 2.800 ali, essa alíquota de 15,5% vai para 6%. Então você consegue ter uma redução nessa alíquota, tá? Então é muito interessante vocês ver se o seu contador faz essa análise para você, faz esse controle, se você vai ter que fazer esse controle à parte. Eu já conversei com engenheiros que o próprio engenheiro tinha uma planilha e ele ficava controlando. No nosso escritório a gente já faz esse controle interno. Então o fator R é muito importante porque ele vai fazer você pagar menos imposto, tá? E como que funciona esse imposto do Simples Nacional? Esse imposto ele é apurado por competência, ou seja, você emitiu nota fiscal nesse mês. Vou dar um exemplo, esse mês que a gente está agora, que é o mês de setembro. Esse imposto ele vai ser apurado em outubro e você vai pagar essa guia no dia 20 de outubro. Tá? Então é o vencimento dessa guia que você vai pagar desse imposto. Então, tudo que você fatura nesse mês, eu aconselho, tudo que você fatura por Pix, cartão de crédito, boleto. Na verdade, o correto mesmo é tudo que você faturar, é você emitir a nota fiscal e já colocar isso no seu próprio serviço, né? Então tem uma maneira de você fazer a precificação já agregando esse valor no seu próprio serviço. Então, assim, então os impostos são Prolabore, o DAS, né? Esse imposto que eu estou passando para vocês aí, que é os 6% e os 15%, ele é uma alíquota inicial. Tá? Então, vamos dizer ali que você controlando esse fator R ali, tendo os 28% de folha de pagamento, você vai pagar 6%. Essa alíquota, ela até 180 mil no ano, que vai dar uma média ali de 15 mil mensal, ela se mantém 6%. Acima disso, essa alíquota ela vai subindo gradativamente. Então, sempre é bom você estar conversando com o seu contador mensalmente para ver qual que é a alíquota que você está antes de precificar um serviço. Então, você vai fazer um orçamento de um serviço, analise essa alíquota porque ela oscila. Tá? Então é muito interessante você estar com esse controle do custo, isso dentro do seu sistema financeiro, que é algo depois também que a gente pode conversar, Matheus, explicar para eles sobre a importância de uma conciliação bancária, de um fluxo de caixa. Mas voltando aqui para a parte dos impostos, então basicamente Prolabore, o custo mensal dessa empresa, contabilidade e o DAS. Tá? Então vamos dizer uma empresa aí inicial, ali, o cara está começando, faturando R$10 mil mensal. Ele vai pagar em torno de uns R$140, que é os 11% sobre o mínimo no Prolabore. Ele vai pagar os 6% do imposto, se ele controlar o fator R. Então ele tem que aumentar também um pouco do mínimo do Prolabore. Sim. E ele vai pagar a contabilidade. É um custo aí, vamos dizer, uma empresa de R$10 mil, num custo de R$1.000 aí mensal, nem isso, tá? Então é isso que seria hoje todos os tributos dessa empresa, tá? Obviamente que eu não estou falando aqui de outros custos, como por exemplo a taxa ali do sindicato, que tem um órgão lá que vocês devem pagar por ano, né? Por ano, o CREA. O CREA, você paga o CREA por ano. O cadastro da prefeitura também. Cadastro da prefeitura. Então, tipo, tem alguns outros que você vai ter, mas basicamente o custo maior mensal dessa empresa está aqui, tá? E qual que é a vantagem hoje de você ter esse negócio? Pô, tô começando agora, por que é vantajoso? Porque se você inicia um negócio na pessoa física, igual a gente falou anteriormente, você pode ter que pagar sobre o rendimento. Então, vamos dizer que apareceu alguma coisa, você teve que fazer ali, tal, e esse cara ele quer a comprovação daquilo lá. Se você for pagar isso sobre rendimento, você vai pagar no imposto de renda 27,5%. Então é muito mais alto do que esse 6% desse imposto, entendeu? Sem falar que você pode perder a oportunidade aí de uma empresa que exige a nota fiscal ali, né? Então é muito mais vantajoso ter a empresa. E como que funciona sobre o rendimento dessa empresa? Tudo isso que eu falei até agora para vocês é sobre o mensal ali, né? Essa empresa ela é feita, geralmente o fechamento de contabilidade, a obrigatoriedade é o fechamento anual da contabilidade. Quando a gente fecha a contabilidade ela é basicamente o resumo de tudo que teve na tua empresa, ou seja, esse Prolabore, se você teve funcionários, os impostos, os custos também com essa empresa, todas as notas fiscais, tudo que você teve de custo vai vir para nós e nós vamos registrar isso na contabilidade. Ali da contabilidade vai ser apurado o lucro dessa empresa. Esse lucro, a gente pode fazer a distribuição desse lucro. Lógico que eu posso colocar isso em outras contas, mas a gente pode fazer a distribuição de lucro para você, para o sócio da empresa, na pessoa física.
Esse lucro, você pode inclusive colocar ele dentro do seu imposto de renda depois. Então, na hora que você for fazer a apuração do imposto de renda, que é em abril, maio, começa em março, abril e agora está indo até maio, na hora que for fazer a apuração, você vai colocar essa distribuição de lucro feita na contabilidade, e essa distribuição de lucro não é tributada novamente no seu imposto de renda. Por enquanto, hoje, no regime do Simples Nacional, essa distribuição ela não é tributada novamente. Você já tributou na empresa, então no imposto de renda ela entra como uma renda para você na pessoa física, mas você não paga a tributação, que é aqueles 27% que você teria que pagar na pessoa física. Então, essa é a grande vantagem de você ter essa empresa, do ponto de vista financeiro, né? Mas além de outras vantagens, né? De você estar movimentando o seu negócio, de você depois ter um tempo de CNPJ aberto, às vezes vai ter licitação ou algo que você pode participar no futuro, que ele vai exigir uns 2 anos ali de CNPJ aberto. Aí você deixou para abrir sua empresa depois, você acaba tendo esse problema, né? Sim. Então basicamente esses são os custos mensais. Eu fico à disposição aí para todos que estão fazendo os cursos do Matheus aí. Eu coloco a minha equipe à disposição. Se vocês tiverem dúvida, o Matheus pode encaminhar um link para eles, Matheus. Entrar em contato com a gente esclarece todas as dúvidas, porque realmente o que eu estou falando para vocês aqui é um parâmetro geral ali de engenharia e arquitetura para uma pessoa que está começando. Óbvio que se você, dependendo, já tem outras empresas ou vai iniciar na construção, talvez valha a pena você abrir uma empresa no regime do lucro presumido, ou até mesmo lucro real. Sim. Só que para a gente analisar isso daí é muito particular, é muito do local. Lógico, hoje no local até que não faz diferença nesse tipo de empresa, mas vai depender de muitos fatores que tem que ser analisado um a um, tá? Então sempre é bom tá fazendo uma análise um pouco mais profunda aí para ver qual que é a melhor tributação e qual que é a melhor maneira de você levar essa empresa. Show. Pessoal, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Entre em contato com eles, né? Tira a dúvida. Tem até no CAN já tem alguns já que tem um faturamento elevado, além dos 4.800.000, Fábio? O Simples. O Simples Nacional, o limite é 4.800.000. Obviamente que ninguém quase chega lá próximo dos 4.800.000 e se mantém no Simples Nacional, tá? Na hora que vocês baterem um faturamento X ali, já começa a não valer muito a pena essa questão do fator R que eu falei anteriormente. Então daí já começa a valer a pena talvez você ou ir para outra tributação ou ver uma maneira, né? Então isso daí a gente até tem uma consultoria tributária, que é a Bytex, que a gente faz essa análise. É uma análise, é um planejamento tributário, um estudo tributário para ver qual que é a melhor maneira especificamente para o seu negócio, para você colocar a tributação da sua empresa. Eu falo especificamente porque por mais que vocês estão aqui falando do mesmo assunto, né, cada um vai seguir uma coisa. Um vai trabalhar com obra pública, o outro vai trabalhar com obra privada, um vai mexer com loteamento, o outro vai mexer com... A gente estava conversando até sobre isso. Sim, com reforma, o outro vai mexer com... Então, tipo assim, cara, parece que não, mas tudo isso modifica a sua forma de tributação, tá? Então, no nosso país é muito complexo o sistema tributário, é muito bom ser feita essa análise bem particular mesmo, tá? Maravilha. Então, pessoal, vamos ficar por aqui, tá? A gente se vê na próxima aula. Forte abraço, até mais. Um abraço, tchau, tchau.